Capítulo 15. Cristão e esperançoso são aprisionados pelo gigante desespero. Vi então que seguiram no seu caminho, alcançando um rio aprazível, que o rei Davi chamou de Riacho de Deus, Salmos 65:9, mas que João chamou de Rio da Água Viva, Apocalipse 22:1. Agora o caminho corria justamente pela beira do rio. Por ali, portanto, Cristão e seu companheiro caminhavam com grande prazer. Beberam também da água do rio, que era agradável e revigorante para o seu espírito exausto. Além disso, nas duas margens deste rio havia árvores verdejantes, que davam toda espécie de fruto e cujas folhas tinham propriedades medicinais. Com o fruto, os dois muito se deleitaram e comiam as folhas para evitar náusea e outras moléstias que acometem aqueles que aquecem o sangue pelas viagens. Em cada margem do rio havia também um prado, curiosamente embelezado de lírios, que se mantinham verdejantes ao ano inteiro. Ali se deleitaram e dormiram, pois nesse lugar podia descansar em segurança. Ao despertar, colheram novamente os frutos da árvore e outra vez beberam da água do rio, deitando-se de novo para dormir. Assim fizeram durante vários dias e noites. Então cantaram. Veja, deslizam suave as águas límpidas como cristal, que beiram um caminho até a cidade celestial. O prado viçoso, o doce aroma fragrante, os regalos do fruto e das folhas verdejantes. Quem chega a prová-los logo venderá tudo, para ter para si esse campo, esse prado veludo. Assim, quando se animaram a prosseguir, pois ainda não haviam chegado ao fim da jornada, comeram e beberam e retornaram à viagem. Ora, reparei em meu sonho que logo adiante o rio e o caminho se separavam. O fato muito desgostou os peregrinos, que nem por isso se desviaram do caminho. Agora a trilha longe do rio era acidentada, e seus pés se achavam doloridos em razão de tanta viagem, motivo que a alma dos peregrinos se abateu bastante. Números 21:4. No íntimo desejavam vereda melhor. Um pouco adiante havia do lado esquerdo da estrada um prado e uma escada que, passando por sobre o muro, conduzia até lá. O prado se chamava Atalho. Cristão disse ao companheiro: já que esse prado fica rente ao caminho, vamos passar por lá? Foi até a escada para olhar e eis que havia um trilho do outro lado do muro. É isso que eu queria. Eis aqui um caminho mais fácil. Vamos, meu bom amigo, passemos para o outro lado. Esperançoso. Mas como se essa trilha nos desviará do caminho? Cristão. Nada disso. Veja só, não acompanha exatamente o traço do caminho? Assim, esperançoso, convencido pelo colega, atravessou com ele o muro pela escada. Já do outro lado, na nova trilha, viram que seus pés se aliviavam. Logo depois, olhando para frente, avistaram um homem caminhando com eles, e seu nome era Vã Confiança. Então o chamaram e lhe perguntaram para onde conduzia a trilha. Para o portão celestial. Viu? Não disse? Falou Cristão. Com isso você vê que estamos certos. Seguiram então e Vã Confiança foi à frente. Mas eis que no meio da noite, e noites de trevas tão espessas que os que seguiam atrás perderam de vista aqueles que caminhavam à frente. Este, por não enxergar o caminho, acabou caindo em um poço profundo, que de propósito fora aberto ali pelo príncipe daquelas terras para apanhar os tolos presunçosos. Na queda, o homem se espatifou no fundo. Ora, Cristão e seu companheiro ouviram o rumor da queda e então chamaram-no para ver o que havia acontecido. A única resposta que ouviram foi um gemido.
Disse então esperançoso: onde estamos agora? Seu companheiro se mantinha calado, suspeitando que se havia desviado do caminho. Começava também a chover. Logo, trovões e relâmpagos sucediam-se. Tudo muito assustador, e a água subia rapidamente. Esperançoso então se lamentou, dizendo: ah, como pude me desviar do meu caminho? Cristão: quem poderia imaginar que essa trilha nos desviaria do caminho? Esperançoso: eu temia isso desde o começo. Por isso alertei-o brandamente. Eu deveria ter falado com mais franqueza, mas você é mais velho que eu. Cristão: meu bom irmão, não se ofenda, por favor. Sinto muito por tê-lo trazido para longe do caminho e colocado em perigo tão grande. Peço que me perdoe, amigo. Não o fiz movido por más intenções. Esperançoso: fique tranquilo, meu irmão, pois eu o perdoo. Creia-me, isso acabará redundando em nosso bem. Cristão: fico feliz por ter comigo um amigo misericordioso, mas não podemos ficar aqui parados. Vamos tentar voltar. Esperançoso: sim, mas permita-me ir à frente, por favor. Cristão: não, peço que você me deixe ir à frente, pois se houver algum perigo, quero ser o primeiro a cair. Afinal, foi por minha causa que nós dois nos desviamos do caminho. Esperançoso: não, você não pode ir à frente, pois como está com a mente perturbada, pode acabar saindo novamente do caminho. Então ouviram uma voz animadora que dizia: que o seu coração se volte à estrada, ao caminho que você trilhou. Volte. Jeremias 31, 21. Mas a essa altura as águas já iam bem altas, e por esse motivo o caminho de volta se tornava bastante perigoso. Então ponderei que é mais fácil sair do caminho quando se está nele do que nele entrar quando se está fora. Ainda assim, arriscando-se a voltar, no entanto, estava tão escuro e as águas tão altas que no percurso quase se afogaram umas 9 ou 10 vezes. Apesar de todo o seu esforço, não puderam alcançar novamente a escada na mesma noite. Por isso, parando debaixo de um modesto abrigo, ali se sentaram para aguardar o raiar do dia. Mas, exaustos, adormeceram. Não estavam longe do local onde se erguia um castelo chamado Castelo da Dúvida, cujo dono era o gigante Desespero. E era em terras dele que os peregrinos dormiam. Ora, o gigante, levantando de manhã bem cedo, foi caminhar pelos campos e encontrou Cristão e Esperançoso adormecidos. Com voz severa e mal-humorada, acordou-os, perguntando-lhes de onde vinham e o que faziam em suas terras. Eles responderam que eram peregrinos e que haviam perdido o caminho. Disse então o gigante: essa noite vocês invadiram a minha propriedade, vagando pelas minhas terras e deitando-se em meu solo. Agora vocês vêm comigo. Foram forçados a acompanhá-lo, pois o gigante era mais forte que os dois. Também pouco tinham a dizer, pois sabiam que haviam errado. O gigante assim o fez caminhar à frente, levando-os até o castelo. Lá os trancafiou em um calabouço muito sombrio, sórdido e mal cheiroso ao espírito dos dois homens. Ali então ficaram de manhã de quarta até a noite de sábado, sem nem sequer uma migalha de pão ou uma gota de água, nem luz alguma ou alguém que lhes perguntasse como passavam. Estavam em maus lençóis, longe de amigos e conhecidos. Nesse lugar, Cristão sentia redobrado pesar, pois fora graças a seu precipitado afã que eles acabaram nessa situação aflitiva. Ora, o gigante Desespero tinha uma mulher, de nome Coação. Assim, ao ir deitar-se, contou à mulher o que fizera, que havia trazido 2 prisioneiros, lançados no calabouço, pois havia invadido a sua propriedade. Perguntou-lhe também o que deveria fazer com eles. Ela quis saber quem eram os homens, de onde vinham e para onde iam. E ele lhes disse. Então a mulher o aconselhou:
a, na manhã seguinte, espancá-los, sem um pingo de misericórdia. Assim, quando se levantou pela manhã, o gigante pegou uma terrível clava de madeira silvestre e desceu ao calabouço. Ali, primeiro, os repreendeu colericamente, como se fossem cães, embora os dois jamais lhe houvessem dito uma única palavra agressiva. Depois caiu sobre eles, espancando-os com violência, de modo tal que não puderam se ajudar nem se erguer do chão. Feito isso, o gigante saiu e os deixou condoendo-se de sua miséria e lamentando sua aflição. Assim passaram todo o dia entre suspiros e amargos lamentos. Na noite seguinte, a mulher voltou a falar dos prisioneiros com seu marido e, ao saber que ainda estavam vivos, aconselhou-o a sugerir os dois que se matassem. O gigante, então, de manhã bem cedo, mal-humorado como antes, desceu até o calabouço e, percebendo que os homens estavam muito machucados com a sova que lhes aplicara no dia anterior, disse-lhes que, como era improvável que jamais escapassem daquele lugar, a única saída para eles era dar cabo da própria vida, fosse com faca, corda ou veneno. Pois, disse o gigante, por que vocês escolheriam a vida, vendo que ela é tão cheia de amargura? Os homens, porém, pediram-lhe que os deixasse ir. Lançando-lhes um olhar terrível, o gigante partiu para cima dos prisioneiros e certamente teria acabado com a vida dos dois, não tivera ele, naquele exato momento, um de seus ataques, pois às vezes, quando brilha o sol, ele sofria esses ataques, perdendo temporariamente o controle da mão. Assim, recuou e permitiu, como antes, que eles ponderassem o que fazer. Então, os dois passaram a debater entre si se era melhor aceitar ou não o conselho do gigante. Cristão, irmão, o que faremos? A vida que agora vivemos é miserável. Confesso que não sei se é melhor viver assim ou morrer imediatamente. A minha alma prefere o estrangulamento à vida. Jó 7,15. E a sepultura é para mim mais fácil de suportar do que este calabouço. Aceitemos o conselho do gigante? Esperançoso. De fato, nossa situação é terrível e a morte me seria muito bem-vinda do que viver assim para sempre. No entanto, devemos pensar que o Senhor do país para onde vamos nos disse: não tirarás jamais a vida de outra pessoa. Imagine então aceitar o conselho de tirar a nossa própria vida. Também aquele que mata outro homem pode, no máximo, assassinar o corpo do outro, mas matar a si mesmo é matar o corpo e a alma de uma só vez. Além do mais, meu irmão, você mencionou alívio na sepultura, mas por acaso se esqueceu do inferno para onde, com certeza, vão os assassinos? Assassino nenhum terá vida eterna. Não devemos nos esquecer de que a lei toda não se acha nas mãos do gigante desespero. Outros, pelo que posso deduzir, já foram pegos por ele também, assim como nós, mas conseguiremos escapar de suas garras. Quem sabe o Deus que criou o mundo não fará morrer o gigante desespero? Ou uma hora ou outra esse talvez se esqueça de trancar a porta. Quem sabe ainda daqui a pouco ele possa ter outro desses ataques na nossa frente e perder o controle dos membros. Se algum dia isso vier a acontecer de novo, usarei de todos os meios possíveis para tentar com todas as minhas forças escapar das mãos dele. Que louco fui eu por já não ter tentado isso antes. Mas seja como for, meu irmão, tenhamos paciência e suportemos por enquanto. O tempo pode nos presentear com uma feliz libertação, portanto, não sejamos nunca nossos próprios assassinos. Com essas palavras, Esperançoso de fato conseguiu aliviar a angústia de seu irmão e assim continuaram juntos no escuro durante todo o dia, em sua condição triste e lastimável. Ora, à tarde o gigante voltou ao calabouço para ver se os prisioneiros haviam aceitado seu conselho. Chegando lá, porém, encontrou-os vivos. De fato, só um fio de vida lhes restava, pois agora, em razão da falta de água e de pão,
e dos sofrimentos recebidos com o espancamento, mal conseguiam respirar. Contudo, ao encontrá-los vivos, o gigante explodiu em terrível furor e disse-lhes que, por terem desobedecido ao seu conselho, melhor teria sido para eles jamais haver nascido. Diante disso, os dois muito temeram, e acho que Cristão até chegou a desmaiar. Voltando a si, porém, os dois retornaram à conversa sobre o conselho do gigante, se seria ou não melhor aceitá-lo. Novamente, Cristão parecia disposto a aceitá-lo, mas Esperançoso deu uma segunda resposta, dizendo: Meu irmão, disse ele, você agora não se lembra do quanto foi corajoso até aqui? Apolion não conseguiu esmagá-lo, nem tampouco tudo o que você ouviu, viu ou sentiu no Vale da Sombra da Morte. Quantas dificuldades, terror e assombro você já não passou para agora demonstrar somente medo? Não vê que eu, que sou muito mais fraco, também estou neste calabouço com você? Esse gigante me feriu tanto quanto a você e também me negou pão e água. E como você, eu lamento estar aqui na escuridão, mas tenhamos um pouco mais de paciência. Você não se lembra da coragem que demonstrou na Feira das Vaidades, não temendo nem grilhões, nem sela, nem mesmo a morte sangrenta? Portanto, agora suportemos, pelo menos para evitar a vergonha que não convém a um cristão, com paciência, o melhor que pudermos. Ora, vindo a noite novamente, estando o gigante e sua mulher na cama, quis saber ela dos prisioneiros, se haviam aceitado ou não seu conselho. Mas ele disse: são velhacos obstinados, preferem suportar todo o sofrimento ao suicídio. Leve-os amanhã ao pátio do castelo e mostre-lhes os ossos e crânios daqueles que você já matou, retrucou a mulher, e convença-os de que, antes do fim da semana, você os esmagará do mesmo modo que os seus companheiros. Quando rompeu a manhã, o gigante foi ter com eles novamente, levando-os até o pátio do castelo. Ali mostrou-lhes o que sua mulher lhe aconselhara. Estes, disse ele, foram um dia peregrinos, que, como vocês, também invadiram os meus domínios. Quando achei que era hora, eu os despedacei. O mesmo farei com vocês dentro de 10 dias. Agora podem voltar para a cela. E assim os levou, aos tabefes, de volta ao calabouço. Durante todo o dia de sábado, lá ficaram eles, entregues às suas lamentações como antes. Descendo à noite, estando a senhora Coação e seu marido, o gigante, já na cama, voltaram eles a falar sobre os prisioneiros. Desespero se admirava que nem com pancadas, nem com conselhos conseguira dar cabo deles. Respondeu-lhe a mulher: temo que eles vivam na esperança de que alguém virá libertá-los, ou que tenham consigo alguma chave falsa com que pretendem fugir. Se você acha que isso é possível, querida, disse o gigante, amanhã de manhã vou visitá-los. No entanto, por volta da meia-noite de sábado, eles começaram a orar e continuaram essa oração até quase o raiar do dia. Pouco antes do romper da aurora, o bom cristão, meio espantado até, rompeu num palavrório entusiasmado. Como sou idiota, disse ele. Ficar aqui nesse calabouço mal cheiroso, podendo muito bem andar com liberdade. Trago no peito uma chave chamada promessa, que estou convencido abrirá qualquer fechadura do castelo da dúvida. Que boa notícia, meu irmão, exclamou esperançoso. Pois então tire essa chave do peito e experimente. Foi o que Cristão fez. Pegou-a e com ela tentou abrir a porta do calabouço. O ferrolho cedeu assim que ele virou a chave e a porta se abriu facilmente. Saindo os dois, foram até a porta externa que levava ao pátio do castelo e com a chave abriram-na. Chegaram então à porta de ferro. O ferrolho estava completamente enferrujado, mas a chave abriu-o também. Empurraram então o portão para fugir rapidamente, mas ao abrir, tanto rangeram as dobradiças que o gigante, desespero, acordou. Levantou-se às pressas para alcançar seus prisioneiros. Sentiu falhar em seus membros
e não pôde sair no encalço deles, pois o acometia novo ataque. Os 2 homens, correndo, alcançaram novamente a estrada do rei e ali se sentiram em segurança, pois já estavam fora de jurisdição do gigante. Depois de passar de volta pela escada, puseram-se a imaginar o que deveria fazer a fim de impedir que outros peregrinos caíssem nas mãos do gigante. Assim, concordaram em erigir ali uma coluna, gravando no alto o seguinte: essa escada leva ao castelo da dúvida, guardado pelo gigante Desespero, que despreza o rei da cidade celestial e busca destruir os santos peregrinos. Muitos que ali passaram mais tarde leram o que estava escrito e escaparam do perigo. Feito isso, cantaram assim: do caminho nos desviamos e no íntimo a dor de pisar solo proibido sentimos. O que vem depois, tenham cuidado, não façam como nós, estouvados. E como invasores, não caiam prisioneiros do castelo da dúvida, do gigante Desespero.